Sim, sim. Senhora Sandra Maia, Vossa Senhoria, que é atualmente a mais nova proprietária de um podcast, como a senhora gostaria de falar algo, comentar? Ainda não sou, tenho um mês para aprender a editar. Chegando aqui na nossa sessão principal, meu povo, como o Brasil não gira, ele capota, e para variar, desde o começo desse ano, parece que a gente tá a uma velocidade mais 3, mais 4, então muita coisa vem acontecendo no nosso pequeno pálido ponto azul. Dentre eles, começar a pequena guerra no Oriente Médio, uma nova guerra no Oriente Médio, causada pelo laranja maldito. A gente não pode chamar ele de laranja mecânica, né? Só de laranja mofada. Enfim, Esse negócio de falar que aquecimento global não existe, já vamos misturar uma coisa com a outra, um assunto com o outro aqui. Esse negócio de falar que aquecimento global não existe, que nem a extrema-direita faz, mas é por causa disso que eles estão atrás da Groenlândia, porque eles sabem que existe o aquecimento global e a Groenlândia está descongelando. Então, assim, aquecimento global não, né? Hoje em dia fala mudanças climáticas. Porque tem sempre um idiota que acha que porque está frio não existe aquecimento global. Demonizam esse tipo de coisa, quando eles falam assim, não adianta dar o peixe, cacete, mano, literalmente, Jesus Cristo deu o peixe, ele não distribuiu varas para as pessoas pescar, ele distribuiu o peixe, sabe, e as pessoas não conseguem. Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 2 de março de 2026. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ela, a doutora advogada dos Maias, senhora Sandra. Olá, como vai você? Vocês estão descansando? Porque eu estou trabalhando até agora. Ok, é isso aí. E, juntamente conosco também, ele, o grande pedalador, o homem fotógrafo de esportes, o maior editor desta podosfera, senhor Thiago Omiro. Olha aí, que bonito. Tamo aí na expectativa do GTA sair antes do mundo acabar. Justo. Ok, é isso aí. Meu povo, e aí, bora atualizar? Bora. Bora! Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, meu povo, o único recado hoje é o seguinte: a campanha hashtag O Podcast é Delas está completando 10 anos. Então, com isso, este também se torna o último ano desta campanha, que foi extremamente necessária lá em 2016, para com que fizesse que mais mulheres tomassem posse e lugar também nessa podosfera que sempre foi tão machista. Com isso, este é o nosso primeiro programa da campanha e graças aos céus ou ao deus do macarrão voador, nós temos a Sandra Maia que entrou no nosso programa, sei lá, basicamente no começo. Nós tivemos também a Natane, passaram diversas mulheres no nosso programa. Laís. Então, Laís, nós temos a Laís também, que é a nossa cientista, é a pessoa com quem nós falamos tantas coisas nos privados que não podemos trazer ao ar, mas acho que eu sempre tentei cumprir esse papel de trazer o máximo de diversidade possível para esse programa, porque eu tenho plena ciência de todos os meus privilégios como homem hétero, cis, branco. Sabe a carteirinha do bingo? Então eu consigo dar cheque em tudo. Só não sou rico, exatamente. Então, com isso, gostaria de não só parabenizar essa campanha que foi tão importante desde o princípio, como também dizer que eu sou grato por essa campanha que ela fez com que grandes mulheres participassem, né? Então, não sei se vocês gostariam de comentar algo, dizer algum depoimento. O Thiago Miro, que tá nessa desde praticamente as primeiras edições de podcast do Brasil, né? Acho que você é do quê? Da segunda onda de podcasts, Miro? Eu não sei se da segunda, eu diria mais uma terceira, né?
Tem a primeira onda lá com o Nerdcast, o Café Brasil. Depois vem a menina do Mona Lisa de Pijamas, o Léo Lopes, com a Radiofobia. Sim. E ela, a performance do Monacast, né? Ela realmente abriu portas para as mulheres na podosfera. Exato. A Bia Kunze também. A Bia Kunze, sim. Também tem o pessoal do Matriarcas, que também já veio ali, se eu não me engano, foi na segunda ou terceira leva também. Na segunda ou terceira onda, né, podcastal. Isso ali, o pessoal capinando o mato. Sim, sim. Senhora Sandra Maia, Vossa Senhoria, que é atualmente a mais nova proprietária de um podcast. Como a senhora gostaria de falar algo, comentar? Ainda não sou, tenho 1 mês para aprender a editar. Mas serei. Mas é sempre bom agradecer a quem dá apoio para as mulheres terem seu lugar de fala, né? E a podosfera é um lugar que faz diferença a gente estar, porque mulheres têm sempre muito o que falar, né? Não só porque somos mais espertas e mais inteligentes. Justo. Mas também para reivindicar esse nosso lugar também na sociedade, comentando sobre política, sobre diversas outras jurídico e diversas outras coisas, outras questões, que é muito importante a participação da mulher em todas as esferas da sociedade, e o podcast a podosfera, no caso, é uma dessas áreas muito importantes. Então eu agradeço muito a campanha. Agradecemos também a campanha porque ganhamos prêmios, inclusive. Exatamente. Pela campanha. Nós agradecemos muito. A gente é um podcast pequeno e foi muito bom pra gente. E também agradecer a todas aí que vieram antes de mim, porque isso me dá força para criar o Página 28 junto com as meninas, né? Para falar do que a gente gosta também. Deixa eu só fazer uma exclamação aqui, que enquanto eu chamava as pessoas, eu percebi uma coisa. Eu não deixei a Sandra por último, porque ela é mulher, tá? Eu deixei a Sandra por último justamente para ela ter o tempo necessário que ela precisasse para ela falar sobre o que ela quisesse falar, diga-se de passagem. Gente, deixa eu falar. Então, só essa exclamação. Deixa eu contar. Neste podcast, eu sou ouvida, respeitada, e quando eles escorregam, já vem o esporro quase que imediatamente. Não sempre no ao vivo, Justo. Mas já teve de eu falar, fazendo mansplain, fi? Qual que é? Qual que é a Exatamente. sua? Tá me interrompendo por causa de quê? Tá querendo me explicar a minha função por causa de quê? Então, assim, não se preocupem, tá? Os meninos são gente boa pra caramba e com consciência social, política e tudo mais. É isso aí, meu povo. Com tudo isso posto, e aí, bora comentar? Bora! Chegando aqui na nossa sessão principal, meu povo, como o Brasil não gira, ele capota, e para variar, desde o começo desse ano, parece que a gente tá a uma velocidade mais 3, mais 4, então muita coisa vem acontecendo no nosso pequeno pálido ponto azul. Dentre eles, começar a pequena guerra no Oriente Médio, uma nova guerra no Oriente Médio, causada pelo laranja maldito. A gente não pode chamar ele de laranja mecânica, né? Só de laranja mofada. Enfim, por conta desse maldito que atacou o Irã, e aí com isso matou o líder supremo deles. E isso está gerando grandes tensões, ataques em Dubai, Bahrein, Tel Aviv, em Israel. Nós tivemos um grande genocídio que entrou numa certa pausa ali entre a Palestina e Israel, que também foi muito fomentado pelos Estados Unidos. No começo, em janeiro, tivemos o ataque da Venezuela, onde sequestraram o presidente Maduro. Goste você ou não, é esse o termo correto de se falar, é um sequestro. E, bom, não só isso também, né? O Miro comentou um pouco antes da gente entrar sobre a questão das chuvas que estão acontecendo no Nordeste. E aí, assim, eu vou... E em Minas Gerais. E em Minas Gerais também, né? Em Juiz de Fora, exatamente. Então, assim, eu vou abrir a discussão pra gente, não com uma matéria em si,
e a gente vê onde que esse programa vai parar em si. Então, hoje é um daqueles programas que a gente vai destilar o nosso ódio e tentar dar uma desopilada um pouco, porque o mundo tá bastante complicado. Então, eu queria começar. Eu tenho duas coisas para falar sobre o conflito e quero que vocês me ajudem a chegar ao esclarecimento, né? Primeiro, como é interessante você ver esse xadrez mundial que rolou, que ele primeiro atacou a Venezuela, tirou o presidente de lá sob o pretexto de acabar com o comunismo na Venezuela, Sim. garantiu lá a maior reserva de petróleo do mundo, já sabendo que ia atacar o Irã, sabendo qual era a resposta do Irã e que isso ia jogar o preço do petróleo lá pro céu, que é o que tá rolando. Faz sentido. Cara, é tão louco como... Cara, é claro, pô, por isso que ele não tá nem aí pra Venezuela. Mas vamos garantir a maior reserva de petróleo do mundo, porque a gente controlar, né? Porque a Venezuela agora só pode vender o petróleo dela para os Estados Unidos. Então, é o Chaves vendendo churros para si mesmo. E enquanto vamos criar uma guerra nova no Oriente Médio. Eu vi hoje um vídeo de um jornalista falando que existe a possibilidade dos Estados Unidos invadirem o Irã por terra também. E muito provavelmente a gente está vendo um novo Afeganistão se formando ali. Faz sentido, muito sentido. Eu ouvi os meninos do Petit Jornal, soltaram um extra ontem, acho que foi ontem, domingo, e eles dizem que não é a intenção do Trump, porque também não tem muito apoio popular, mas essas guerras do tipo que aconteceram no Afeganistão, que são guerras de ocupação, né? Que você vai, ocupa e tudo mais. O Bush tinha muito apoio da população por causa do atentado, né, de 11 de setembro. Isso, mas acho que depois de tudo, foram 20 anos, gente, imagina o rio de dinheiro que não escorreu ali pro Afeganistão. Gente, os caras invadiram, tiraram o Talibã, ficaram 20 anos sugando o país e terminou o Talibã no poder de novo. Não mudou nada. Não construíram nada, não mudou nada, enfim. Então, assim, pelo que eles falaram, eu vi que essa notícia saiu hoje, de que pode ser que tenha incursão por terra também, mas pelo que eles falaram ontem, e nesse tipo de coisa a gente notícia fica velha muito rápido, nesse tipo de questão, eles falaram assim que não vai acontecer, mas que o Trump tem essa ideia de guerras ou de incursões muito rápidas, como foi na questão do Maduro, como foi daquela outra primeira vez lá com o Irã, que chegou, bombardeou, destruiu lá as usinas e saiu. Matou o Soleimani lá. Matou Soleimani e saiu. E agora, de novo, foi lá pontualmente, matou o Ali Khamenei e voltou para casa. Ele falou que esse tipo de incursão tem mais apoio popular do que ocupações e tudo mais. E assim, gente, o que me irrita em toda essa papagaiada, fora tudo ainda tem mais, que é a mentalidade ridícula de gente que ainda acha que estão muito preocupados, não estavam nem no pós-guerra. Imagine hoje em dia, estão muito preocupados com ditaduras ou comunismos espalhados pelo mundo. Não, gente, é grana, é petróleo, é controle de território. Vão atrás de saber por que, por exemplo, o Trump botou na porcaria da cabeça dele que ele quer porque quer a Groenlândia. Esse negócio de falar que aquecimento global não existe, já vamos misturar uma coisa com a outra, um assunto com o outro aqui. Esse negócio de falar que aquecimento global não existe, que nem a extrema-direita faz, mas é por causa disso que eles estão atrás da Groenlândia, porque eles sabem que existe o aquecimento global e a Groenlândia está descongelando. Então, assim, aquecimento global não, né? Hoje em dia fala mudanças climáticas. Porque tem sempre um idiota que acha que porque tá frio não existe aquecimento global. Não, uma coisa que eu queria levantar é o seguinte, eu tava refletindo sobre isso esses dias, junto com diversos programas de podcast que eu escuto, né? É interessante você pensar que na história do último século, algumas coisas se sucederam com base de umas nas outras. Então, por exemplo, Estados Unidos nunca foi a nação salvadora que eles acham que eles são. Por quê? A partir do momento que se iniciou, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando começou a Alemanha nazista, muita coisa que foi utilizada ali eram de leis
segregacionistas, pensamentos segregacionistas que vinham desde a Guerra de Secessão do próprios Estados Unidos. Deu muita coisa que a galera dos Estados Unidos estava criando, estava montando sobre raça superior, raça inferior, que os negros eram inferiores por isso ou por aquilo, sabe? E isso inspirou a Alemanha nazista a querer crescer, a se manter e ter realmente essa nação como esse ponto de nós somos melhores. Querendo ou não, isso foi um pensamento que se espalhou por toda a Europa, porque dizer que a Europa não é racista e xenófoba, cara, é uma mentira, entendeu? Porque eles podem usar um pouquinho mais de perfume, mas dizer que eles não são xenófobos e que eles não são racistas é uma mentira deslavada, entendeu? E aí ver como que chega hoje os Estados Unidos voltando a tomar o posto de neonazista do mundo. Então, nossa, é muito louco você parar pra pensar. E até eu vi um vídeo, eu não lembro de quem que foi, eu não lembro como que é o nome dele, como que é o nome de um influencer de esquerda que ele é bem comunista, ele é narigudão, assim, cara, eu não sei o nome dele, mano, o pessoal que estiver ouvindo vai sacar quem que é, mas ele falando que, assim, se o acordo de Haia fosse realmente implementado, todos os presidentes dos Estados Unidos eram para estar presos, entendeu? Porque todos eles cometeram crime de guerra. Todos. Desde a Segunda Guerra Mundial até agora, eles cometeram crimes de guerra. Todos com guerra, todos com invasão, todos com golpe. Eu só acho o seguinte, eu acho assim, só te interrompendo um pouquinho, eu acho que não é a segregação dos Estados Unidos não levou a Alemanha a ser nazista. Eu acho que era um sentimento mundial. Não, era o pensamento. De segregação. Nos Estados Unidos, os negros, na Europa, os judeus. Então, assim, era o espírito da época, era o Zeitgeist ali. Era você. O antissemitismo é algo milenar, né? Milenar. O ódio contra sim. judeus. Sim, os judeus saíram da sua terra exatamente fugindo do antissemitismo. E sim, gente, olha que coisa muito legal. Dá para você ser anti-sionista sem ser antissemita. Não é legal Sim. isso aí? Dá para ser, viu? Então, assim, era o espírito da época ali, brancos são melhores, entendeu? Nos Estados Unidos, né? Até porque foi colonizado, né? A colonização ali. Aqui também nós tivemos por aí, mais ou menos, a tentativa de branqueamento da população, né? Na Argentina também nós tivemos, então aqui na América do Sul também teve esse movimento aí todo. Então essa segregação, esse ódio ao diferente, o antissemitismo, o racismo, tudo isso era parte fazia parte do pensamento branco e elitista daquela época, entendeu? Sim. Eu tenho uma questão assim que eu tô com sentimentos mistos em relação a esse ataque dos Estados Unidos no Irã, porque o Irã é uma ditadura teocrática já de 40 anos. O Irã, ele era um país democrático livre, e você vê fotos da década de 60 e 70, e você não diferencia de um Brasil da mesma época, sabe? Era um país livre, com as mulheres livres, usando roupas completamente normais da época, e a Revolução Iraniana, né, 79, se eu não me engano, transformou o país numa ditadura teocrática, que a religião e o Estado eram um só, né? O Ayatollah Sim. é o líder religioso e líder de Estado no Irã. E foram 40 anos de uma ditadura extremamente cruel. Aí eu penso assim, eu fico com aquele sentimento misto, pô, que merda precisar de uma interferência externa para resolver esse problema, de derrubar essa ditadura, que provavelmente vai ser substituída por outra ditadura. Mas toda a cúpula de liderança do governo iraniano foi morta. E isso não é ruim, sabe? Eu não consigo achar que isso foi ruim. O que é que vocês acham disso? O que eu acho ruim é porque eu sempre penso na como é que é o nome? Consequência? Autossuficiência, não é Autodeterminação? Autodeterminação dos povos. O que eu acho ruim é uma interferência externa
Porque, assim, o Irã nunca será uma democracia como é o Brasil. Justo. Porque a cultura deles em si, e é milenar, é diferente da nossa. Então, você impor um pensamento estadunidense ou europeu, enfim, sul-americano, seja qual seja, nosso tipo de cultura aqui, há um tipo de cultura milenar, é complexo. Então, essa interferência externa com o viés de vamos libertar as mulheres, que não liberta porra nenhuma, e que nem a gente falou, ficou 20 anos lá no Afeganistão, tá a mesma merda, que não é, a gente sabe que não é por causa disso, a gente não sabe que não é para levar a democracia, e mesmo se levasse uma democracia, seria uma democracia diferente da nossa, não seria igual à nossa. Então, a gente precisa levar em conta a autodeterminação dos povos e como você quer que seja feito isso aqui. É claro que houve aí, são 40 anos de colocar de uma cultura de opressão e de tudo mais. Mesmo que hoje virasse outra coisa lá, você acha que as pessoas, os homens, por exemplo, que estão lá, os homens de 20 anos, 30 anos, que cresceram dentro desse regime, entenderão a liberdade de uma mulher só porque assinaram um papel e agora é uma democracia e vai ter voto livre? Não, não vai ser assim, entendeu? Então, eu fico um pouco... Eu entendo o que o Thiago está falando sobre isso, mas enquanto o povo... É que nem a mesma coisa a Venezuela. Enquanto o povo não mudar a sua cabeça, nada vai mudar. Nada vai mudar. E a cabeça deles vai mudar para onde? Para nossa cultura? Não vai acontecer. Nunca vai acontecer. Tem que ser uma liberdade que é o tipo de liberdade que a cultura deles abrace, sabe? Entenda como liberdade, não a nossa liberdade. A minha liberdade, o que eu entendo por liberdade, não é o que uma mulher iraniana culturalmente foi educada para entender como liberdade, entendeu? Se ela tá certa, se ela tá errada, eu não sei. Não posso dizer como as pessoas devem viver. Isso é interessante porque eu já vi entrevistas assim com nome da nacionalidade, porque tem vários países ali em que usar o hijab é obrigatório e é obrigatório no Afeganistão usar a burca, né? Mas alguns países usam o hijab porque é de bom tom a mulher esconder o cabelo, né? É cultural deles. Uhum. Eu já vi entrevista com mulheres mulheres islâmicas que moram nesses locais que falam que usam por opção porque gostam e acham bonito. Não, elas acham bonito. E pra bonito, gente é um absurdo, né, usarem aquilo. Elas acham bonito, elas usam por opção e elas usam também por fé, realmente assim, por crença. Como mulheres católicas, muitas vezes usam véu dentro da igreja. Elas também cobrem o cabelo, só que dentro da igreja. O que eu acho, assim, muito complicado é a obrigação, a imposição, isso é óbvio. Eu acho que nenhum ser humano, independente da cultura, deve ser obrigado a fazer nada, a não ser contra o outro, né? Aí, óbvio, tem que ter lei para você não ferir o outro, mas fora isso, as pessoas devem fazer por questão de crença, por questão de religiosidade, por questão de cultura, tudo bem, mas assim não. Agora, eu lembro de uma jogadora de futebol, não vou me lembrar o país agora, que o hijab dela caiu durante a partida. Ela se agachou, as outras fizeram ali um murinho ali em frente a ela. Do time adversário, inclusive, fizeram. Sim, foi muito bonito as meninas adversárias fazendo esse muro, mas me incomoda o desespero de cair, sabe? Na hora que cai já. Quando você, se você usa por fé, religiosidade, porque gosta, porque acha bonito, você para, recoloca com tranquilidade. Mas o desespero, você vê que ela pode até achar bonito, gostar e usar por tranquilidade, mas também existe ali o medo da punição. E isso eu acho complicado, assim, nesse tipo de coisa, porque punir alguém por conta disso, porque tá um pouco torto. Teve aquela moça, agora eu não vou me lembrar se foi no Irã, que eu me lembro que eu vi no Xadrez Verbal, que teve uma revolução, todo mundo foi pra rua, porque uma moça, não só porque o hijab foi uma desculpa, né, mas mataram ela presa porque ela era de uma outra, acho que ela era curda, eu não me lembro. Eu não lembro. Eu não lembro mais ou menos dessa história.
acho que mataram mais ela, acho que assim, por causa que ela era curda, ela era de uma etnia minoritária lá. E então, assim, você usa. Então, assim, o que eu quero chegar é que a noção que você tem do que é certo, do que é errado, do que é liberdade, do que não é a mesma noção que as outras pessoas têm. Então, esse negócio de que eu vou invadir para levar democracia, eu vou invadir para levar liberdade, eu vou invadir para levar não sei o quê. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem, isso é conversa para boi dormir, para idiota acreditar e dar apoio, sabe? É isso que eu fico puta, ninguém mais tem senso crítico do ridículo que sabe, que estão fazendo. Eu vi o presidente da Espanha falando que o problema da Europa, o problema da liderança mundial hoje em dia é você não chamar as coisas pelo nome. É genocídio. O que estavam fazendo em Gaza e tudo mais. O nome é genocídio. Não é defesa, não é... Ele não falou tudo isso, tá, gente? É o que eu tô falando. Mas não é defesa, não é autodefesa, não é proteção, é genocídio. Este é o nome. É desumanização do outro, entendeu? E palmas pro Lulinha que usou essas palavras, né? Chamou de genocídio. Usou essas palavras antes de virar de moda. Todo mundo, Ele virar moda. Sim. Não, e o engraçado é que na época que ele usou essas palavras, eu me lembro que o pessoal do lado esquerdo do muro meteu a boca. Eu lembro que diversas outras pessoas meteram a boca, falando que ele estava errado, porque ele não podia banalizar o termo assim. Ô, gente, peraí, não foi só o que aconteceu com os judeus lá na década de 30 que foi um genocídio, que genocídio não aconteceu em outros lugares também. Então, não, assim, mas logo depois os meninos, até os meninos do lado esquerdo do muro hoje, e há muitos meses, há muito tempo já, hoje eles chamam genocídio, mas realmente o Lula foi o primeiro a dizer que foi um escândalo. Exatamente, né? Para todo lado, não foi só os meninos. Ele comparou Netanyahu a Hitler, né? E foi muito forte. Eu adorei. Cara, eu particularmente, eu não tenho a menor paciência com a esquerda cirandeira, velho. Eu também não gosto muito, não. Nossa. Eu acho que há modos e modos de você falar e explicar as coisas, principalmente, e esses modos e modos dependem muito do seu interlocutor, se ele está interessado em aprender, se ele está interessado em ouvir o que você tem que falar, porque senão o modo de você falar com essa pessoa é vá tomar no seu cu, bem no miolo. Sim. Entendeu? É assim que você fala. Sim. Agora, se a pessoa está interessada em debater, em conversar com você, acho que tem jeito de falar, mas realmente essa esquerda cirandeira dá uma preguiça. Eu tenho um ponto que é o seguinte, eu acho que muito, depois do 11 de setembro, se capitalizou novamente o ódio ao Islã, o ódio aos muçulmanos em todo o mundo. Como o que aconteceu no 11 de setembro, as pessoas levam mais em conta a figura que causou aquilo ser um muçulmano, não ao discurso que esse muçulmano estava trazendo para fazer aquilo. Eu acho que isso fez com que se criasse no mundo esse grande ódio e grande preconceito para com a religião muçulmana. Eu lembro que uma pessoa que foi responsável por me fazer abrir assim bastante os olhos para ver a religião muçulmana de uma maneira diferente era uma pessoa chamada Puncha. Ele era um podcaster grande, relativamente grande. Eu não lembro o nome do podcast dele, eu lembro que eu ouvia muito o podcast dele, mas ele é um brasileiro que se converteu ao islamismo e ele levava a sua vida com base na fé islâmica. E eu lembro que ele falar sobre a fé islâmica foi algo que me abriu os olhos, foi algo que me fez enxergar a religião muçulmana de uma forma diferente. Se eu não me engano, eu estava dando uma pesquisada aqui no Google enquanto vocês estavam falando. Existe um Mitografias, que é o Papo Lendário 190, que fala sobre islamofobia, que tá falando que é com o muçulmano Puncha, mas eu não tenho certeza se é ele ou não. Inclusive, o nome do Puncha é Felipe Souza. Então, assim, eu não sei exatamente se é ou não, mas eu lembro que ele foi uma das pessoas responsáveis por me abrir esse mundo e por me mostrar que existe deturpação em tantos lugares. A gente está vendo deturpação agora com o cristianismo, entendeu? Com gente falando que
você não tem que dar o peixe, que você tem que ensinar a pescar. Então, tipo, imagina se Cristo, ao invés de multiplicar o peixe e o pão, ele tivesse falado, vai, todo mundo, pega uma redinha aí, vamos bater rede aqui no Mar Morto, no, sei lá, qual é o mar lá deles, que eles vão pegar peixe. Então, tipo assim, a gente tá vendo, de uma maneira geral, inclusive, deturpações nas palavras, deturpação nos atos, deturpação nas formas. Teve deturpação no comunismo, lá quando teve a União Soviética, tem deturpação no capitalismo estadunidense, tem deturpação aqui no pentecostalismo brasileiro. Então, eu acho que tudo isso tá levando a gente para um caos complicado. Então é assim, ó. No final de semana agora também, ó, é só para complementar, no final de semana agora teve a tal manifestação do gado bolsonarista, né? E a gente viu que muito discurso que tava ali é o discurso do Fora STF, é a deturpação das leis para falar que eles são perseguidos políticos. Então é nesse ponto que eu tô querendo chegar, assim, sabe? Hoje tem tanta deturpação em tudo que é muito difícil a gente ter uma guia real, uma guia visual, porque mesmo que nós tentemos falar que a guia moral seja todo mundo bem, todo mundo vivo, ainda assim vai ter gente que entende essas nossas guias e vai deturpar ela, muitas vezes, pro próprio interesse, vamos dizer assim. É que assim, ó, eu tô lendo agora, né, o 1984, do Orwell, e eu já li a Revolução dos Bichos, dele também. Sim. E duas coisas que é muito comum nessas duas obras dele é a importância da história e porque ele era muito crítico ao stalinismo, né? E a Revolução dos Bichos é uma analogia ao regime stalinista. E dos dois porcos na Revolução dos Bichos tem o Napoleão, que é o ditador, e junto com o Napoleão subiu Bola de Neve. Uhum. Só que é ali Stalin e Trotsky, né? Na analogia é Stalin e Trotsky. E o Napoleão e o Bola de Neve some. Só que some assim, acho que antes do meio do livro, eu não me lembro, já faz uns anos que eu li. Mas ele some. E o Napoleão, qualquer coisa que dê errado, a culpa é do Bola de Neve. O Bola de Neve que veio de madrugada e fez isso aqui. O Bola de Neve que fez isso aqui. Por quê? Porque você precisa, e no caso também do 1984, também é o inimigo externo, a outra nação, o outro território lá que ataca ali o território deles, que é a Europa ali. Então você precisa desse inimigo externo para você manter a sua massa de manobra unida. E você tirar a história e o senso crítico dessas pessoas é um fator importante, porque senão você não consegue manobrar para onde você quer. Então, em dado momento, foram os negros, em dado momento, os judeus, agora palestinos, ucranianos, ou russos, ou muçulmanos. Então, você precisa ter um inimigo externo, seja ele quem for, você precisa ter este inimigo, imaginar o comunismo, sabe, o fantasma do comunismo. Você precisa desse inimigo externo para manter a sua massa unida em torno daquilo. Porque senão ela dispersa, ela critica, você entendeu o que eu tô falando? Sim. Então, o que está acontecendo, essa demonização do Islã é exatamente isso, é um inimigo externo, porque enquanto você tem algumas células, dezenas, centenas, vamos colocar milhares de terroristas, de extremistas terroristas, você tem milhões, talvez bilhões de muçulmanos muçulmanos que pregam sua fé islâmica o amor ao próximo. O amor ao próximo, vivem pacificamente, contribuem com a sociedade, são uma comunidade tranquila, pacífica, religiosa, e só que você precisa demonizar esse tipo de coisa. Principalmente os nossos cristãos aqui no Brasil agora, demonizam esse tipo de coisa, quando eles falam assim, não adianta dar o peixe, cacete, mano, literalmente.
Literalmente, Jesus Cristo deu o peixe. Ele não distribuiu varas para as pessoas pescar. Ele distribuiu o peixe, sabe? E as pessoas não conseguem. A história de quando Jesus conhece Pedro, né, que ele vai andando sobre o mar e chega no barco de Pedro, onde ele não estava conseguindo pescar nada, o próprio Jesus pegou a rede, jogou e puxou lá os peixes pra dentro do barco, pô. Deu os peixes pra ele. Ele não ensinou a pescar, ele mesmo foi lá e pescou. Cara. Sim. Exatamente. Então, assim, você vê a deturpação e aí colocam na cabeça. O nosso inimigo é o STF. O STF faz merda, mas assim, gente, é de monte. Mas é montes e montes de merda. Você sabe quem faz merda? Vamos falar, você sabe quem faz merda também? O Congresso. Você sabe quem faz merda também? O Executivo. O Executivo. Todo mundo faz merda. Sabe por quê? Todo mundo é humano. Sabe quem? A Sandra. Todo mundo erra. O Adrian, o Thiago, todo mundo vai fazer merda. Todo mundo erra, faz merda. Entendeu? E instituições, mas eu acho muito engraçado que essas mesmas pessoas, o discurso é muito incoerente, é por isso que vai me dando gasturas às vezes discutir com essas pessoas, porque assim, o STF é podre. Tá, o STF é podre. Aí você fala, olha, nem todas as decisões, nem todos os ministros, nem todos, né, vamos partir aqui por pedaços, né? O que é podre? É isso aqui, vamos supor, a questão do Master e o TOEFL, é isso que você não gostou? Também não gostei, vamos discutir isso aqui, vamos bater em cima, vamos fazer o possível para ver onde é que isso aqui vai dar, vamos ficar em cima de olho e ficar fiscalizando. Então, é claro que isso acontece. Agora, quando você fala da instituição Polícia Militar, aí você não pode falar, são só algumas maçãs podres. Porque a Polícia Militar tá matando pobre, né? Tá matando pobre, preto, né? Degolando pessoas. Até porque quando mata rico, vira escândalo, né? Nossa, imagina, violência policial, rapaz. Sim. Entendeu? Que o pobre sofre todo santo dia. Todo santo dia. Exatamente. É muito doido que são algumas maçãs podres. Beleza, mas polícia, pilotos de avião, não pode ter maçã podre. Não pode ter maçã podre. Exatamente. Isso aí é uma sketch do Chris. Eu já vi o Chris. Qual que é o que faz o Todo Mundo Odeia o Chris? É o Chris Rock. É a história de vida do Chris Rock, né? Chris Rock. Isso. O do Jack Chan é Chris? Chris Tucker. É Chris Tucker. Do Jack Chan é o Chris Tucker. É o Tucker. Nossa, que homem lindo, gente, pelo amor de Deus. Vai cagar. Nossa, eu acho que ele é um homem lindo. Mas enfim, é o Chris Rock. Ele fala muito isso também. Fala assim de... Você imagina ter um piloto de avião que seja maçã podre, e eu vou viajar com esse cara. É muito boa a piada dele sobre isso. E é assim, sabe? E as pessoas falam, nossa, porque o Talibã... Gente, se deixasse por conta daquele povo que estava lá na praia, aquelas 4 mil pessoas que estavam lá na praia esses dias... Eu também estava andando de burca. Você acha que não? Porque é o que eles querem. Então, eu não tenho a menor dúvida que se o acesso à AK-47 fosse fácil no Brasil como é no Oriente Médio, os evangélicos no Brasil virariam um ISIS daqui para implementar uma teocracia. Sim. Eu não tenho a menor dúvida. Na minha época, eu fui evangélico no começo dos anos 2000, lá em Arco Verde, no interior de Pernambuco, o pastor da igreja, e eu, idiota, acreditava que era bom, que ele falava. Ele falava que ele gostaria de mudar o nome da cidade de Arco Verde para Yahvé Shammah, e que é um nome hebraico de Deus. E lá na cidade, né? Na cidade ela tem um letreiro enorme, tipo de Hollywood, sabe? Com o nome Arco Verde. E ele queria mudar aquele letreiro para Yahvé Shammah. Merda. É o cara já querendo se meter na política da cidade, sabe? É uma coisa, assim, muito, muito complicada esse negócio de... O sonho de todo evangélico é ter uma sharia cristã no Brasil. E querendo ou não, isso já começou um pouco no Rio de Janeiro, quando você tem os traficantes evangélicos, né? Que eles fazem lá a questão do... Como que é o nome? É o narco-pentecostalismo. Não, eu queria lembrar o nome da facção, não sei o que de Israel, eu acho. Eu não Filhos lembro. de Israel. Não. Alguma coisa assim, enfim. Usa um desses nomes bíblicos como uma fonte de poder e essa questão. Sobre isso, deixa eu fazer uma indicação. Eu já fiz essa indicação 500 mil vezes aqui no programa, mas eu vou indicar o livro Entre o Céu e o Sal, do
Everton Behenck, é uma distopia brasileira, já falei dele aqui. As mudanças climáticas fizeram o Rio de Janeiro inundar. Ah, sim. Eu lembro, já falei para você sobre esse livro. Já falou. Os pobres, os ricos subiram um morro, os pobres estão morando nas áreas alagadas e o Rio de Janeiro é controlado por uma facção teocrática. Virou uma teocracia. Caralho. E de uma facção criminosa. É muito interessante. Então, Brasília, uma distopia brasileira, gente. Autor brasileiro, vamos lá, vamos dar uma força. Olha, eu vou retrazer uma opinião que eu trouxe lá no passado, que vocês vão lembrar agora. Quando eu falei que eu vi a questão dos legendários, eu vi uma criação de milícia. Eu não lembro, não consigo falar essa palavra, então uma criação de milícia. Recentemente, eu não sei em qual cidade ou qual estado, provavelmente no sul, mais voltado pro sul, estavam querendo adicionar legendários para ajudar na defesa civil em momentos de catástrofe. Então, tipo assim, querendo ou não, isso seria um primeiro passo para fazer com que essas pessoas se tornem realmente os próximos milicianos do nosso país. Eu ainda vejo e ainda tenho muito medo, porque assim, toda a maneira de se criar o legendário, o legendotário, ele é uma forma, um pensamento militar. Porque eu tive lá dentro, eu sei como que é o pensamento militar. E de seita junto. Mas assim, o pensamento militar já é um pensamento de seita. Eu posso dizer. Porque assim, o pensamento militar é... Não, mas aí eu já pode, falei pra obedece você. quem tem juízo. Mas aí eu já falei pra você. O pensamento militar é compreensível. Porque ele tem uma razão específica de ser. É por isso que eu não concordo com a polícia militar ser militarizada. Porque não tem razão, não tem as mesmas razões de soldados, militares, exército. Então, mas os legendários... Eu lembro que quando você falou isso aqui no podcast, eu desacreditei de você. Falei, não, imagina, isso é um bando de idiota, macho que gosta de ficar com macho, subindo que não tem nada de errado, mas né, não precisa fingir pra isso. Gosto de passar um tempo com macho no monte. Mas realmente tá ficando uma coisa esquisita, porque é isso, é um pensamento militarizado, de seita, e que estão querendo se infiltrar. Então, o meu medo é essa criação, porque assim, tudo que você precisa é uma organização. Querendo ou não, esses caras, é isso que eles estão fazendo. Eles estão se organizando, eles estão se dando número, eles estão criando padrões, eles estão criando grito de guerras. Pra daí a se armar e se tornar uma milícia é um peido, entendeu? E ainda, levando em conta que o Brasil está se tornando um país neopentecostalista para um caralho, de um jeito assim, que parece que as pessoas, ao invés de elas evoluírem, elas estão ficando cada dia mais débeis dentro das suas próprias religiões, sabe? De uma forma que elas não refletem sobre o que a religião pode trazer de benefício, mas ela acata aquilo como se fosse a coisa mais certa e a verdade absoluta do universo, e que o seu pastor é o seu guia, e se ele te mandar pular da ponte, você tem que pular da ponte, sabe? E assim, eu acho que isso é muito problemático, é muito esquizofrênico, diga-se de passagem, sabe? Eu acho que em 20, 25 anos a gente vai ter um grande problema no nosso país. Não tão longe, porque eu lembro de há vários anos ter visto estatísticas que até 2030 mais de 50% da população seria evangélica. E são eles quem vão eleger os políticos. Não só os políticos, viu? Eu tava falando com uma amiga minha esses dias, eles estão se infiltrando em pequenos locais de administração. Sim. Conselhos tutelares, exato. Esse tipo de coisa. Presidência do bairro, assim, como é que fala? Nossa, estava na minha cabeça. Associação de moradores. Associação de bairro, de moradores de bairro, associação de bairro. Eles que eles estão pegando essas questões. Então, assim, já tivemos problemas com conselheiros, da questão de pessoa estar sendo abusada dentro de casa, falar para perdoar, falar para ficar, sabe assim? Questões tal da constelação familiar, né? Nossa, aquilo ter entrado no judiciário foi, gente, uma das piores vergonhas que o judiciário já me proporcionou. Até o caso Mastro.
Mas, então assim, não só nisso, porque você toma esses pequenos lugares, porque é assim que você lembra que eu estava falando lá da cultura, que primeiro você muda o pensamento de um povo e depois, primeiro você manipula ou muda por si só, por conta do tempo, o pensamento das pessoas em relação a uma questão e depois você implanta o que você quer, dependendo do que você conseguiu, qual era o seu objetivo. Enquanto a gente planta o senso crítico, o debate, a discussão, eles plantam a obediência, a submissão e através da religião ou do medo moralista, das dúvidas, do medo moral, do medo do pânico satânico, às vezes da descrença às instituições, de que nada disso aqui presta, então é preciso mudar. Então, muito tempo atrás, eu cheguei a falar aqui no podcast que eu não estou falando para a gente pegar e implantar à força coisas que a gente quer, do tipo a escala 5x2, ou o direito ao aborto, ou sabe, eu não quero que isso seja feito à força, mas eu quero que se comece a falar sobre, que eu estava falando da covardia do governo Lula nessas questões. Sim. Hoje em dia quem traz essas questões é o PSOL. É PSOL, viu, Odalto? É PSOL. Então, mas a gente precisa começar o debate. Você precisa lançar a ideia para que a sociedade comece a debater os prós, o contra, como é que vai fazer, como é que seria possível, como é que não, como é que isso, como é que aquilo. Porque você precisa fazer esse debate com a população, colocar essa ideia na cabeça da população, para a população ponderar e decidir, talvez num plebiscito daqui a algum tempo, talvez num plebiscito, entendeu? Mas quando você nem sequer cogita falar sobre o assunto, fica difícil você mudar a opinião das pessoas. Ou pelo menos que as pessoas continuem com a mesma opinião, só que informadas, entendeu? Exato. Ninguém quer mudar a cabeça de ninguém. As pessoas só querem levar informação, pelo menos na minha visão de mundo, né? Que é praticamente utópica. Mas seria nesse sentido. E é o que eles fazem. Eles começam nesses pequenos nichos de poder, vão subindo, né? Porque de um conselheiro tutelar numa cidade pequena não fica tão difícil você alçar vereador. Sim. De vereador já fica um pouco mais fácil para prefeito, para deputado federal depois, você entendeu? Sim. Então, essas pequenas tomadas de poder vão mudando aquele pequeno espaço e vão se abrindo, entendeu? Uma ferida que você não cauteriza e ela se abre. E está se abrindo no Brasil. Nesse sentido aí que vocês estão falando. Assim, quando aconteceu todo o escândalo do Petrolão, que teve a prisão do Lula, que teve a queda da Dilma, teve todo esse monte de treta, e aí eu posso dizer que sim, eu acho que a imprensa foi extremamente nociva, sabe, para com a esquerda de uma maneira geral, como a esquerda sempre foi demonizada, mas eu acho que nesse momento foi uma chave, assim, uma virada de chave onde a esquerda foi mais atacado e aí foi mais demonizada, porque tava aparecendo dia sim, dia também no Jornal Nacional, entendeu? Então, nesse momento, e aí como já se vinha com toda essa demonização, junto com o crescimento das redes sociais, que entregam o que as redes sociais querem, aquilo que vai gerar mais gente debatendo sobre aquilo dentro da própria esfera dela, seja isso algo bom ou seja algo ruim, a gente sabe que normalmente são coisas ruins, porque a reatividade engaja mais. É que o ódio gera lucro. Exatamente, exato. Então, assim, até hoje, agora, quer ver, quando começar os debates, presta atenção à quantidade de candidatos de direita e de esquerda que vão ter no debate. A gente sabe que vai ter um de esquerda, um liberal de esquerda, que é o Lula, e o resto é liberal de direita. É liberal ou direita, isso se não tiver o candidato padre, que é um fantoche que tá ali pra erguer bola para outros candidatos fazerem corte, sabe? Que então, isso também é tática, você nota a mesma coisa pelo mundo todo, que tem o radical, e para que ele fique menos radical, eles colocam um radical ainda pior, que nem o Radical. Exato. O padre, que aquele padre é tão padre quanto eu sou freira. O candidato padre. Ele é tão padre quanto eu sou uma freira. E ele falava coisas tão absurdas
que o Bolsonaro no debate parecia até Moderado. razoável. É. Razoável, Sim. sabe? Exatamente. Porque é exatamente para isso que aquela figura está ali, para Sim. dar uma moderação ao candidato de extrema-direita. Não, e aí eles vêm com o discurso, a imprensa em si vem com o discurso de que são os mais bem votados em não sei o quê. Tá, e isonomia, sabe? Gente, é sério? Vocês estão fazendo um debate já pendendo para um lado? A gente entende que os interesses de vocês é o interesse de quem tem dinheiro. Isso é um fato, sabe? Mas não é possível a gente ter uma democracia saudável sem que tenha dois lados com o mesmo peso, pelo menos. Não é nem dois pesos e duas medidas. Com pelo menos dois pesos, com os mesmos pesos dos dois lados. Não. Se a democracia capitalista não tem como ser imparcial. Não tem. Não tem. Então você pergunta se não dá pra gente ter uma democracia minimamente igualitária? Não dá. Não dá porque a imprensa em si, ela busca dinheiro, entendeu? Exato. E o que gera dinheiro para ela? É o ódio, principalmente agora com o uso das redes sociais. É o ódio, a indignação, esse tipo de coisa. Então ela deturpa manchetes. A população, porque você já assistiu Idiocracia? Sim. Ainda não. Já assistiu, Thiago? É um filmaço, uma comédia excelente. É muito bom. Apesar do filme ser, qual que é eu nunca me lembro. Disgenia. Apesar do filme ser uma disgenia, né? Porque a eugenia é você selecionar os melhores. Disgenia é você selecionar os piores. Sim. Então, apesar do filme ser bem nessa vibe, eu me sinto em Idiocracia, porque assim, o tempo vai o cara vai pular, eu nem me lembro como, mas o cara pula no mundo, no tempo. Deixa eu explicar pro Adam. O filme começa mostrando no gráfico que pessoas pobres e com pouca educação têm muito mais filhos. Aí mostra uma mulher com doutorado, super educada, e falando, estamos planejando nosso primeiro filho. Aí o tempo vai passando, a gente ainda tá nessa, não é a hora de ter filho. Enquanto isso vai mostrando uma família pobre reproduzindo pra caramba. E mostra como a população mal educada, ou não mal educada não, a população sem educação vai crescendo. No momento, o protagonista, que é um sujeito completamente mediano, sabe? Considerado burro pra nós, ele, sem querer, acaba caindo dentro de uma cápsula e ele é congelado. E ele acorda... ele é congelado, E ele acorda num futuro onde essas pessoas que eram super educadas e cada vez tinham menos filhos, não existem mais. Então ele, que era um sujeito mediano, se torna um Albert Einstein no mundo. O pessoal vai fazer um teste com ele, um teste daquele de botar bloquinhos dentro de uma caixa, para que você tem que botar no formato correto, e ele consegue colocar todos. E o pessoal pega ele e vem pra cá. Pô, você é um gênio. Levam ele pra presença do presidente. O presidente é o Terry Crews. Pô, e aí ele vai ele é tão inteligente que ele vai solucionar os problemas do mundo, sabe? Então, assim, às vezes eu sinto que eu tô muito, muito perto de Idiocracia. Porque as pessoas não abrem mais uma matéria para ler, as pessoas não querem se informar, as pessoas acreditam em qualquer coisa. Porque, gente, eu me lembro, quando eu era criança, era a regra de mãe: você não conversa com ninguém, você não acredita em tudo que está escrito na revista, você não acredita em tudo que sai, sabe? E, gente, era desse jeito as coisas, sabe? Se acreditava... Sabe, minha mãe não tem estudo, gente. Ela consegue ler a ponto de pegar um ônibus, mas ela não consegue ler um livro, sabe? Ela não tem alfabetização desse tanto. E ainda assim, minha mãe nunca duvidou de vacina, minha mãe nunca, sabe? Sempre levou a gente para vacinar, nunca duvidou de médico, de remédio, de isso, de aquilo. Nunca duvidou da ciência. Podia não entender, mas tudo bem, tava ali, alguém pensou nisso. E agora, olha onde a gente tá, sabe? As pessoas estão ficando mais burras. Eu acho que não estão ficando mais burras, estão perdendo o senso crítico. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, falando de memória, que eu tô ficando ruim da memória. Um pouco por causa da menopausa, um pouco porque eu sempre fui ruim mesmo, e também um pouco por causa das facilidades do dia. Antigamente, quando eu comecei a advogar 20 anos atrás, eu me lembrava, não tinha celular, eu me lembrava de cabeça de todos os números de telefone dos meus amigos, sabe? Eu pegava o telefone e discava de cabeça. De cabeça. Hoje em dia eu não sei o da minha mãe, eu sei o meu.
sabe? Eu sei um número de telefone que é o da minha esposa e só ainda por cima. Às vezes eu tenho que... Eu não sei o da minha, eu sei o meu. Então, eu não consigo decorar o da minha mãe. Eu não consegui decorar ainda o da minha mãe. Eu não guardo mais senhas. Então, eu tenho 3, 4 senhas há 20 anos que eu rodo elas nas coisas. Porque se eu colocar uma diferente, eu tenho que anotar, sabe? Eu já não guardo mais senha. Eu tenho um banco de dados de senha porque eu já não guardo mais senha. Eu tenho um gerenciador de senha e eu só tenho a senha do gerenciador. Isso, é a única senha que eu sei também, exatamente. Por exemplo, quando eu comecei a divulgar, eu guardava data e horário das minhas audiências na cabeça. Eu tinha agenda, estava lá anotado, mas eu não precisava olhar na agenda. Eu sabia, nossa, essa semana eu tenho audiência tal hora. Essa, sabe? Eu tinha as coisas na cabeça. Hoje em dia, se eu não anotar no celular, olha aqui, tá tudo anotado o que eu tenho que fazer, porque senão eu esqueço. Perco o prazo, perco tudo, sabe? Esses dias eu jurava que uma audiência era 3h30. Quando deu 2:50, me manda mensagem lá, o escrevendo do fórum. Doutora, a senhora já conversou com o cliente ou quer conversar antes da audiência? Eu falei, mas a audiência, que hora? É daqui 10 minutos, doutor. Eu tava tipo assim, sabe, corri, botar uma blusa e dar uma penteada no cabelo, sentar na frente do computador. Porque pra mim faltava ainda 40 minutos, sabe? Então, assim... A gente tá ficando imbecil, a gente tá ficando idiota, perdendo o senso crítico. Não, e outra coisa que eu venho percebendo, a gente vem ficando cada dia mais viciado. E aí eu vou exemplificar. Quantos de vocês já perderam 1 hora e meia ali só passando pra cima ou pra baixo numa rede social? Isso é a rotina mundial hoje em dia. Na hora de deitar e dormir, todo dia você perde 1 hora. Cara, eu me peguei pensando nisso, assim, eu tenho uma certa afinidade com o Dalton, né? E a gente troca muito meme um com o outro. E eu já percebi que, assim, tem dias da semana que eu fico sem olhar por muito tempo, tipo 3, 4 dias na semana que eu não olho nada. Deixa eu só fazer um corte aqui. Gente, essa afinidade que ele tem com o Dalton é de ser tonto, viu? Eles são amigos. Não deu a impressão de que, assim, eu não gosto de mais ninguém, só do Dalton. Não, gente, a afinidade que ele tem, eles são tontos. Vocês precisam ver esses memes que eles trocam. É que a gente é idiota, a gente manda memes idiota um pro outro, exatamente. Mas enfim, o que eu quero dizer é essa questão de que às vezes eu passo tempo sem olhar. E às vezes eu fico 1, 2, 3 horas travado ali, só passando pra cima e vendo vídeo e mandando pra amigo e falando, nossa, esse amigo vai gostar desse vídeo, esse amigo vai gostar desse. Por exemplo, eu vejo muita coisa de carro antigo, eu adoro carro antigo. Eu falo que na minha veia corre ferrugem, não é nem sangue direito, é ferrugem. Porque assim, vai gostar de uma lasanha assim... lá em casa, entendeu? Eu tinha Fiat 147 até 3, 4 anos atrás. Então, assim, eu tenho amigos que são amigos que gostam de carros antigos. Então, vira e mexe aparece reforma de carro antigo, alguém que tá fazendo alguma coisa, ou, sei lá, alguém zoando, falando assim, olha, eu comprei uma Kombi, meu marido tá vendendo uma Kombi por R$5.000. Aí a esposa fala assim, eu vou lá pegar os documentos, e aí tá os dois caras que vão, o que tá vendendo, o marido da mulher que tá vendendo a Kombi e o cara que tá comprando. Ele vira e fala assim, viu, amigo, fica tranquilo. Eu sei que não custa só R$5.000. Eu vou pagar a FIP do seu carro, tá? Minha mulher também tá achando que vou comprar ela por R$5.000. Então, tipo assim, é esse tipo de zoeira, assim, sabe? Que eu sei que é brincadeira, que não é ofensivo. Então, e aí pra cada amigo eu tenho um tipo diferente de meme que eu mando, né? É curadoria que chama, rapaz. É tipo curadoria, exatamente. Mas você sabe que essa semana passada chegou, toda semana chega aquele relatório de uso, né? Que o celular te dá o relatório de uso. Eu usei o celular, eu fiquei muito orgulhosa. Eu usei o celular 2 horas e pouco a menos. Caramba! Entendeu? 2 horas e pouco a menos na semana. Mas eu realmente tô, assim, primeiro porque eu tô cheio de serviço, mas assim, eu realmente, conscientemente, eu estou tentando reduzir o uso de redes sociais, reduzir o uso de tempo de tela. O que está me proibindo ultimamente, o que está me impedindo de alcançar o meu sonho é o BBB, que ele não me dá paz. Entendeu? Eu fico horas assistindo. E como eu não quero assistir na TV, eu fico assistindo no celular, né? Isso que tá me atrapalhando. Senão eu tinha sido muito menos horas no celular essa semana. Eu tento enganar minha mente com o seguinte argumento. Nós todos aqui já temos uma certa idade e tal. Eu não sei
em relação à galera que é mais jovem, mas nós não deixamos de fazer nenhuma de nossas obrigações por conta de rede social. Exatamente. Nós não deixamos de passar tempo com nossa família, enfim, fazer tudo que nós, como adultos, temos que fazer. O tempo que a gente gasta em rede social, se a gente não tivesse na rede social, a gente estaria investido em outro entretenimento, que também Estaria consumiria... lendo, estaria assistindo série. vendo BBB e tal. Eu não vejo tão errado eu gastar 2 horas num dia vendo TikTok, porque se eu não tivesse vendo TikTok, eu estaria vendo alguma coisa no YouTube, assistindo um filme, Não, mas sabe? É que entretenimento. esse negócio de celular também é muito relativo, porque às vezes você usa muito o celular, seu tempo de tela é muito grande, mas o que você anda fazendo com essa tela? Porque, por exemplo, eu leio livros na tela do celular, porque eu não tenho aquele Kindle, mas eu tenho o aplicativo do Kindle no celular, e hoje em dia os celulares são quase do tamanho de tablets, né? Então, pra mim é confortável, e eu aumento letra, diminuo letra, enfim. O dia que você lê num Kindle, você vai ficar maluca. O Kindle é maravilhoso. O dia que você lê num Kindle, você vai ficar maluca. O Kindle é ótimo. A Edilene lê muito no Kindle e ela adora. Mas eu lembro de uma época que ainda não existiam smartphones, mas já existiam aqueles MP3 players, e depois veio o MP4, lembra que tinha uma telinha? Nossa, eu lembro, hein? Eu li 4 livros do Dan Brown que eu copiei ele, cada capítulo em um arquivo TXT, aí eu jogava esses arquivos no MP4 e eu ia lendo na telinha do MP4 lá, passando. Eu lia, eu deitava no sofá, punha o notebook aqui no peito, assim, ó, sabe? No colo. E lia livros, deitada, colocava aqui na barriga aqui e tal, virava a tela pra mim aqui deitada no sofá. Eu li muitos e muitos e muitos livros, gente, com o notebook em cima de mim, assim, ó, no sofá. Então, assim, depende muito do que... gente, não me vem com assim, tá mandando ler um livro. Não, vai ver uma série, vai fazer o que você gosta. O que eu tô dizendo é, às vezes você tem muito tempo de tela, mas é útil, porque muito tempo da tela do meu celular eu passo pesquisando, porque é mais fácil eu pesquisar no celular do que eu abrir o notebook, ligar o notebook, abrir navegador, pesquisar lá. Alguma coisa para o trabalho, que eu digo. É que nem eu tô falando BBB. Eu não, sabe, às vezes eu vejo até de madrugada. Eu não vou ficar com a luz da sala, ligar a televisão da sala, né? A minha casa é pequena, os quartos são próximos da sala. Meu irmão levanta 5 horas da manhã para trabalhar. Não vou fazer isso, eu vejo no celular. Tô lendo livro, tô vendo no celular. Mas eu realmente tô tentando diminuir meu tempo de rede social. Rede social eu realmente quero diminuir. Não, mas não adianta nada também você ler um livro e você não tentar criticar minimamente, entendeu? Não adianta você ler por ler. É por isso que eu tô fazendo um podcast, homem. Não, eu sei, mas assim, não adianta, Sandra, as pessoas só lerem o livro e ouvirem a sua opinião. Não. As pessoas têm que ler o livro e refletir a opinião. Sobre por exemplo, o livro. Você lembra quando quando nós lemos o Avesso da Pele? Nossa, que livro, gente. Leiam, meu povo, leiam. Foi um livro que eu áudio li. Eu ouvi ele a primeira vez e eu falei assim, eu acho que eu não... Eu lembro que eu falei essas palavras pra Sandra. Você ficou culpado, né? Porque você... eu falei assim, eu acho que eu não entendi 10% do que eu deveria ter entendido desse livro. Eu falei pra Sandra, eu preciso ouvir ele de novo. Eu falei pra ela, eu preciso ouvir ele de novo, prestando atenção, porque ele é um puta de um livro. Um puta de um livro. Porque eu lembro que eu cheguei no final do livro, eu falei assim, eu não tô entendendo a histeria das pessoas para com o livro. E eu falei pra Sandra, vou falar pra entendendo. você, racismo. Essa Sim, exatamente. Então, eu amo qualquer obra que eu não entendo completamente e que depende de conversar com outras pessoas. Gostoso, eu me lembro assim, né? que um negócio que me marcou muito foi, eu fui pro cinema assistir Mãe, lá da Jennifer Lawrence, assisti o filme inteiro, achei extremamente confuso, não entendi porra nenhuma. Depois, quando eu saí do cinema, que eu conversei com outra pessoa que quis conversar comigo, não, é uma analogia pra Bíblia. Um dominó caiu assim, sabe? Eu entendi o filme inteiro agora. Só tocou aquela musiquinha, né? Não, mas então, você sabe que quando eu leio um livro, eu tenho um álbum lá no Facebook que eu posto o livro que eu li e faço uma pequena resenha ali do livro, se gostei, se não gostei, dei umas
dou umas estrelas ali. E o que deu mais comentário foi o Precisamos Falar sobre Kevin, que eu tinha uma impressão do livro, outras pessoas não tinham lido o livro, mas tinham visto o filme, tinham outra impressão, só que eu também não vi o filme, com a Tilda Swinton. Mas assim, de qualquer forma, discutir um filme, um livro, debater, né? Discutir, dá a impressão que você está brigando por causa disso. Debater isso, pensar sobre isso, é uma coisa muito interessante. Eu li do 1984, eu li acho que 10 páginas. E agora, lendo, porque da primeira vez que eu li pela história. Agora eu tô lendo para a crítica, para, né, para comentar, para debater sobre o livro. E a primeira coisa que eu notei, por exemplo, é que ele já começa descrevendo o protagonista, e o protagonista é magro, feio, doente, sabe? Não tem, ele é quase repulsivo. E isso, só de pensar nisso, eu já pensei, o autor não quer que eu goste do protagonista. O autor quer que eu goste da ideia do protagonista. Ele não quer que eu goste do cara sarado, bonito, Sim. sabe? Europeu, branco, olho azul, nariz fino, queixo quadrado, barba por fazer, sabe? Ele não quer que eu goste desse homem. O autor quer que eu goste da ideia que esse homem... Porque eu já sei, eu já li o livro, né? Esse homem quer que eu goste da ideia deste homem, sabe? Então, e esse tipo de... Quando você para pensar num livro, você tem que... É que nem comida, gente. Você tem que ler e você tem que degustar, você tem que pensar, você tem que, sabe, trazer alguma coisa para si, tem que te aumentar, te matar a fome, é que nem comida. Mas por mais raso que uma leitura seja, ela sempre vai ter algum ponto de reflexão. Mas a obra isso que eu tô falando. Mesmo quando se você ler Sabrina de banca, sim, você vai ler Sabrina, aquilo ali vai te trazer alguma coisa. Eu não estou falando de qualidade do livro, eu não tenho esse tipo de elitismo de livro. Eu adoro um livro farofa, adoro, que nem eu gosto de filme farofa também, adoro livro farofa, porque às vezes eu quero aprender, e às vezes eu quero me divertir, sabe? Livro é pra isso, livro é prazer, livro é hobby, sabe? E você, por exemplo, quando a gente leu Engenheiro do Caos, é um livro para você saber, é um livro para você entender. E refletir, né? E refletir. É um livro para você... É um livro que está te contando ali uma história de questões que, né, ali de acontecimentos que culminaram numa determinada situação ali. Mas quando eu leio, por exemplo, o É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, apesar de falar sobre violência doméstica, é um tema pesado e é um tema que me é muito sensível. É um livro que eu classifico como farofa, digamos assim, porque eu classifico, são clássicos, tem os farofa e tem os imaginavelmente não, assim, os que não podem ser lidos. Por exemplo, Olavo de Carvalho. É inadmissível para mim alguém ler aquilo. Você entendeu? Não se deve ler aquilo. Porque aquilo é uma merda. Aquilo não deveria nem ser um livro. Tem um outro livro também que... Nossa, é um livro que... só a ideia dele já é complicada. A verdadeira história do Brasil. Alguma coisa assim. Dia politicamente incorreto. Isso, esse também. Também não deve... Porque isso não são livros, gente. São propagandas políticas. São propagandas políticas deturpadas, e encadernadas como se fosse um livro. Não é um livro, entendeu? Agora, então, assim, eu falo, quando eu falo clássicos, são tipo, você fala de Dom Casmurro, você fala, para mim, são clássicos, né? E aí você tem livro farofa, que é livro de romance, livro que são bons, que são muito bons. Não tô falando, tipo, você vai ler um Stephen King. Eu não acho Stephen King clássico, eu não considero ele clássico, talvez o Iluminado. Iluminado para mim é um clássico, porque puto livro, eu gosto muito. Mas geralmente Stephen King eu jogo na categoria, só tem essas duas categorias para mim. E vamos tirar o farofa e vamos colocar livros comerciais, entendeu? Não são clássicos, são comerciais. Um dos livros mais importantes para mim na minha vida é o Código da Vinci do Dan Brown. E todos os livros do Dan Brown é a mesma história, só mudando uma coisinha ou outra. Mas você sabe você sabe que me irrita? Eu gosto do Dan Brown também. Mas você sabe o que me irrita do Dan Brown? Que eu tenho começa e eu já começo a ficar nervosa, já começa a me dar um ódio dele, mas um ódio. Gente, ele demora 10 páginas para descrever um vitral. Não é possível. Mas
Nada que quem lê o Tolkien não esteja acostumado. Então, mas é por isso Cara, que eu nunca li Tolkien, porque já me Eu falaram que é nunca isso. consegui ler Tolkien por causa disso. Eu comecei a ler o Tolkien e não consegui por causa disso. E assim, e o Dan Brown começa. E ele entrou na Capela Sistina com seus arcos não sei do que, coloridos, pintados não sei que ano, por mãos de fulano. Dali você olha para a janela, o vitral é de ciclano. E aí você vê a paisagem, e ao longe você vê a ponte não sei das quantas. Gente, são 10 páginas para você escrever. Fala só que o cara entrou pela Capela Sistina e saiu correndo, cacete. Eu pensei que o que tu ia falar que não gostava é que em todos os livros dele, o protagonista é o Robert Langdon, né? Uhum. E ele sempre, em cada livro, ele sempre tem uma mulher diferente que vai acompanhar ele durante a história. E a descrição que ele faz, na minha cabeça, é sempre a Gisele Bündchen. Justo. Você sabe que mas assim, eu não ligo muito, porque você falou assim, sempre é o mesmo livro. Eu não ligo muito para isso, assim. Eu sou acostumada a ler séries, né? O Jonas Bo, que, gente, se você gosta de thriller, de suspense policial, esse tipo de coisa, os nórdicos são os melhores escritores desse estilo. Tem o Jonas Bo, agora tem o Joel Dicker, que eu tô apaixonada. Também, assim, são os melhores livros de suspense policial, esse tipo de coisa assim, são os nórdicos. Norueguês, suíços, ixi, eles mandam muito bem nisso. Porque eu acho que eles não têm problema na vida. E aí eles ficam imaginando violência, tá? E aí eles escrevem muito bem. Eles escrevem muito bem isso tipo de coisa. É uma coisa impressionante. Porque eles não têm problema na vida, gente. É uma coisa de louco aquilo. E mas esses livros eu jogo assim. E o Jonas Bo tem uma série muito boa que é do detetive. Ai, nossa, eu tô ruim mesmo de cabeça. Enfim. Mas é o Boneco de Neve e tal. Começa com o Morcego, acho que é o primeiro dele. O Morcego. E eu também, eu imagino. E eu descobri recentemente que tem gente que lê e não imagina. Eu fiquei chocada. O Lode mesmo é uma pessoa que ele não consegue imaginar coisas. Tem um nome chama a fantasia. A pessoa não consegue imaginar. Eu acho muito louco que existem pessoas que não têm uma voz interior pra conversar consigo mesmo. A minha voz interior. Quantas ideias com o meu eu interior. Vi um meme recentemente, né? Que às vezes você passa vergonha que você tá tendo aquela discussão com você mesmo na cabeça. E às vezes você deixa escapar uma reação, sabe? Em público. Sim. Tipo, como você tá falando isso, irmão? Eu geral, assim, sabe quando você lembra de alguma coisa vergonha alheia, aí a minha voz interior fala, puta, Sandra, aí eu geralmente faço assim, do nada, assim, sabe? Eu volto a passar vergonha, sabe? Mas eu descobri recentemente também que tem uma amiga minha no Facebook que ela fala que ela não fantasia. Caramba. Porque assim, quando faz a descrição do personagem ou a descrição do ambiente, aí fala, a esquerda tinha uma porta, você imagina a porta, a direita não sei o quê. E aí você tá escuro, e tá não sei o quê. E aí você vai imaginando na tua cabeça, sabe? E é complicado. E é por isso que o livro sempre é melhor que o filme. Porque o livro você inventou. Você criou na sua cabeça. Você criou. Sim. Porque quando eu falo assim, porque é uma coisa muito, muito. Você vai ler Lovecraft, por exemplo. É uma coisa inenarrável de horrível. Você imagina a coisa mais horrível do mundo que você tenha medo. E aí quando coloca na televisão, você fala, não, mas eu não tenho medo disso. Exatamente. Ou uma protagonista ou um protagonista que é muito bonito. Geralmente dá rolo quando vai escolher o elenco por causa disso. Porque na minha cabeça, eu imagino um homem bonito pra mim, com aquelas características. Mas a minha vizinha vai imaginar outro, porque o homem que eu acho bonito talvez não seja o mesmo que ela ache. E aí vai escolher um protagonista, vira merda, sabe? Nesse momento que o livro permite a individualização da experiência, né? E assim, as pessoas que elas não conseguem imaginar, eu fico pensando, mas como é que sente o medo se ela não tá imaginando? Sente o medo da mesma forma? Eu não sei, assim, exatamente. As pessoas falam assim que tem gente, eu já escutei falando, no Iluminado, tem uma hora que no hotel ali, no Overlook, tem umas topiaras em formato de bicho, né? E numa determinada cena do livro, essa é topiara mesmo, né? Topiara, né? Não tenho ideia. Eu não sei nem o que é isso. Gente, coloca aí topiara, cacete.
Topiara é aqueles arbustinhos que eles desenham nos arbustos. Ah, é o que o Edward Mãos de Tesoura faz. Isso, Tá. é topiaria, topiária. Aham. Aí tem umas topiárias no hotel que são bichos. Lobos, ursos, não lembro os bichos, mas é um monte de bicho. Tá, ok, sim. E esses bichos, em determinada cena, ganham vida e, né, começam a se movimentar. Aham. E o povo fala que é muito, aquilo ali é muito bobo, muito não sei o quê. Mas quando você tá lendo o livro, que você tá imersa naquilo, que você tá imaginando aquilo, e aquilo vai indo, que os negócios começam a correr atrás de você, eu fiquei cagada. Lógico que Fiquei cagada. Sabe? Aí os outros falam assim, ai, que cena mais idiota. Eu falei, idiota, você que não passou medo quando eu tava lendo. O negócio de sempre imaginar gente bonita, né? Me lembra de um dito que fala que todo filme baseado em fatos reais significa que aquela história realmente aconteceu, mas com pessoas feias. Melhor definição que eu já ouvi na vida. Justo. Isso é maravilhoso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é válido. É verdade. Ai, meu caramba. povo, me encaminhando aqui pro final desse programa, vocês gostariam de comentar algo mais, fazer mais algum adendo? Não. Não, mas eu só queria dizer que eu amo como a gente começou falando de invasão do Irã e terminou discutindo literatura aqui. É isso que importa nesse programa aqui. A gente sabe como começa, mas nunca sabe como ele vai terminar. Pra onde isso vai, filho, é um mistério. É isso que importa aqui. Bom, meu povo, me encaminhando aqui pro final deste querido programa, eu gostaria de dizer que nós temos aquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que somente os parentes da Sandra fazem uso, que é o comentaristasPod@gmail.com. Nós estamos no Instagram, Twitter, Blue Sky como @comentapod. Todos os nossos links estão aqui no comentário, seja no Spotify ou seja no seu agregador preferido. Eu estou apenas no Letterboxd como @Adrian Lemos. Quer dizer, eu tô, mas não tô fazendo nada lá no Letterboxd. Mas se vocês quiserem adicionar, vocês fiquem à vontade. E onde as pessoas te encontram, senhora Sandra Maia? Vocês me encontram falando, até abril vai ser isso. Vocês me encontram falando de BBB no Blue Sky, no @Sandra Maia com Y e H no final. E a partir de abril também, vocês vão me encontrar no página 28. Isso aí. E senhor Thiago Miro, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria, se elas quiserem fazer um pedal maroto junto contigo? Olha aí, @Thiago Miro no Instagram. É isso aí, meu povo! Eu agradeço imensamente por essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau.